Oi, crianças, como vocês estão? Bem? Tia está morrendo de saudade. A nossa aula de geografia, nós vamos falar de uma coisa muito importante: os componentes da natureza. Na natureza, nós sabemos que existem várias coisas para que os seres vivos possam sobreviver. Tia Elizabeth trouxe alguns objetos, algumas figuras de algo que existe na natureza. Nós temos na natureza os vegetais, as plantas. Nós temos na natureza as pedras, temos o solo, né, de onde nasce a vegetação, é uma coisa da natureza. Temos também a água, uma coisa que os seres vivos precisam para sobreviver, a água. Temos o sol. Temos também os seres humanos, as pessoas. Temos o carvão, que ele é retirado do solo. O homem cava o subsolo, retira o carvão. Nós temos também aqui um carrinho. Esse carrinho, ele utiliza algo que vem do petróleo, o álcool, a gasolina. Então, vem do subsolo. Essas coisas que Tia mostrou aqui, existem na natureza, existem no solo, mas são componentes da natureza que precisamos para sobreviver, tá certo? Aqui no cartaz, nós temos dois tipos de componentes da natureza. Olha só, nós temos os renováveis e não renováveis. Os componentes da natureza, os recursos naturais que existem na natureza se classificam de dois tipos. Os renováveis são aqueles que se renovam a cada dia e a cada momento. E os não renováveis, eles não se renovam. O homem retira e eles se acabam com o passar do tempo. Primeiro nós vamos ver o exemplo dos renováveis. Nós temos aqui a água, ela se renova. O ar que nós respiramos e precisamos para sobreviver. O solo e a vegetação. Alguns exemplos dos renováveis. E os não renováveis, o petróleo, como Tia mostrou, de onde o homem retira o quê? A gasolina, o álcool, o óleo diesel, o carvão que vem da madeira, da vegetação, o ouro, onde se faz as joias, diamantes, pedras preciosas, são exemplos de não renováveis. Eles não se renovam, então se classificam em dois tipos: renováveis e não renováveis. Só que nós, os seres humanos, precisamos, para sobreviver, ter alguns cuidados com a natureza, principalmente. Olha só, nós precisamos evitar que aconteça na nossa natureza, no nosso meio ambiente, a poluição do ar. Dá problema de saúde, as fumaças dos carros, das fábricas, dá problema respiratório. O desmatamento, o homem corta as árvores. E isso é prejudicial para o meio ambiente, para a nossa natureza. Então, nós devemos evitar a poluição e o desmatamento, cortar, arrancar as árvores, poluir os rios, jogar lixo na rua, por causa da poluição, que você está fazendo mal para a nossa natureza. E adotar, o que é adotar? Nós devemos reciclar, reciclagem, colocar o lixo no seu lugar certo, em cada recipiente certo, tá certo? E fazer o reflorestamento. Sempre que cortar uma árvore, por exemplo, tem uma plantinha, se cortar, se arrancar, você deve plantar outra no seu lugar, tá certo? E agora, Tia Elizabeth vai fazer umas perguntinhas de dentro do assunto, tá certo?
A nossa prática vai ser oralmente, para ver se vocês entenderam o assunto. Dê exemplo de alguns recursos naturais, de coisas que vêm da natureza. A outra perguntinha, preste atenção. Como são chamados os recursos naturais? Como eles se classificam? Quais os dois tipos? O que devemos fazer para preservar o meio ambiente, a natureza? Você deve fazer o quê para ajudar a nossa natureza? Cite 2 recursos naturais renováveis e não renováveis, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa atividade no livro de Geografia da página 18. Número 1. Junte as sílabas para formar a frase oriente-se pelo quadro. Preste atenção. Existe um numeralzinho de 1 até 18. Cada pedacinho é representado por um número. Você vai ter que descobrir os pedacinhos, pesquisa no quadrado e forma a frase. 2. Pesquise e cole figuras que representam recursos naturais. Vai pesquisar em livros, em revista e colar figuras que representem recursos naturais. Página 19, número 3. Circule as afirmações corretas. O lixo deve ser jogado no meio da rua? As indústrias devem poluir o meio ambiente? Devemos respeitar o meio ambiente preservando-o? É preciso utilizar os recursos naturais com responsabilidade. Você vai circular as frases corretas. 4. Deixe no espaço abaixo uma mensagem de como podemos preservar a natureza. Você vai desenhar, fazer um desenho de como devemos preservar e cuidar da natureza. 5. Encontre no diagrama 3 exemplos de componentes da natureza. Você vai circular 3. 6. Relacione as colunas corretamente. 1. Recursos naturais. 2. Recursos renováveis. E 2. Recursos não renováveis. Preste atenção. O que for renováveis, você coloca 1. O que não for, 2. Água, ar, petróleo, carvão, diamante, energia solar. 7. Desembaralhe as letras e descubra 3 práticas que podem ser adotadas para um bom convívio com a natureza. As palavras estão misturadas, você vai descobrir e escrever na linha. 8. O que você e sua família fazem para economizar água? Faça uma pesquisa e uma pequena lista. Tem 5 linhas, você vai escrever. Na sua casa, como você economiza água? O que deve ser feito? Página 20. O 9. Observe a cena abaixo e responda. Preste atenção na figura para responder a A e a B. Na letra A, que recurso natural está sendo poluído na imagem acima? O que está acontecendo? Na B, cite uma consequência da poluição desse recurso natural na saúde dos seres vivos. O que é que a fumaça pode causar para os seres vivos? Você vai escrever aí. 10. Coloque V para afirmações verdadeiras e F para falsas. Todos os recursos naturais são renováveis? O comportamento dos seres humanos interfere na natureza? Ao utilizar os recursos naturais, devemos pensar nas gerações futuras? As alterações realizadas na natureza não trazem consequência para os seres vivos?